Boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui na frente, falando com vocês. Como a Simone falou, eu sou a evangelizadora dessa casa. Com muito carinho, eu vou aproveitar a oportunidade. Já que eu estou aqui em posse dessa ferramenta poderosíssima que a todos vos fala. Quem sentir no coração, no final da palestra, me procura, tá? A gente tá precisando de evangelizadoras. Eu tô louca para começar a mocidade e a gente precisa de mais evangelizadoras para começar. Tá vindo muito adolescente, muito jovem aqui nesse centro. E eles precisam da gente, as crianças, os jovens. E se a gente tiver mais evangelizadoras que possam nos ajudar, aí vai fazer possível a gente estar fazendo a evangelização dos nossos jovens. Chegaram para ajudar com os pequenininhos, mas a gente precisa de mais ainda, tá bom? Se alguém sente o chamado aí no coração... Eu sempre falo uma coisa que é muito verdadeira, gente. A gente aprende muito aqui, né? E quando a gente vem para o centro, né, a gente vem, abre o coração para poder aprender, mas eu vou falar para vocês que a gente aprende tanto com aqueles pequenos. Vocês não sabem a sabedoria que essas crianças já vêm, já está tudo neles. Como assim a sabedoria está na gente também, só que às vezes a gente vive nesse mundo... E aí a gente meio que desconecta, né? Na verdade a gente se desconecta. Esse que é o X da questão. Então fica o convite para vocês, tá bom? Quem sentir no coração me procura. Tem eu, tem a Thalita, a Ju. Procura a gente e sejam bem-vindas. Podem ser homens também, viu? A gente não tem nenhum evangelizador, né? Pode, não pode sim? Pode. Então é isso, o convite está feito e vamos para o tema da noite. Você tem medo do quê? Quem aí tem medo? Levanta a mão. Tá bom. Quem tem medo, levanta a mão. Agora, quem não tem medo, levanta a mão. Peraí, não estou entendendo. Eu perguntei quem tem medo, você levantou a mão. E quem não tem medo, ninguém levantou a mão. Peraí. Vou perguntar de novo, tá bom? Quem aqui tem medo? Gente, vai levantar a mão com vontade. Põe energia nisso, que a gente quer ver. Todo mundo, basicamente, né? O Idinho quer se levantar, as pernas vai cair no chão. Gente, quando veio esse tema sobre o medo, porque isso é um assunto muito comum, né? É quase impossível quem não tem medo hoje, né? A gente, basicamente, é natural do ser humano, né? Quem que vai mudar? Alguém vai mudar ou eu vou mudar? Você que muda? Não, você que muda. Eu? Cadê? Eu não me preparei pra mudar o negocinho. Cadê o negocinho? Faltou. Sim, faltou. Então não peguei. Eu fiquei tão... Com medo. Aqui, ó. Faz aqui na setinha. Dá pra mudar aí também? Na setinha, tá vendo? Tá, mas vamos fazer uma coisa antes de eu continuar. Todo mundo tá vendo um coraçãozinho aí, né? Teve gente já até que me perguntou, né? Algumas pessoas meio curiosas, acharam que era sobre Valentine's a palestra. Vou passar a caneta, ajuda a passar e passa. Quem não tiver o coraçãozinho na cadeira, quem mais aqui na frente, eu tenho aqui também. Eu gostaria que aquelas pessoas que não tiveram coragem de levantar a mão, que colocassem no coração. O coraçãozinho tem são dois, tá vendo? No lado do coração, o que você tem medo, tá bom? Não joga fora, tá bom? Coraçãozinho, vamos guardar ele até o final da noite. Eu quero que vocês escrevam no coração o que vocês têm. Um medo, não precisa ser todos, tá bom? Porque senão vai encher o coração e não vai ter espaço pro resto. Tá pequeno, né? Eu pensei que fosse Ele abre, então vocês coloquem na frente. Tá sem o coração aí? Por favor, alguém passa coração? Tem mais coração aqui, ó. Eu pensei que ia ser um lápis novo. Tá cheio de coraçãozinho aqui. Se não tivesse, tem mais aqui, ó. Se quiser passando, tem mais. Pode. Aí vocês compartilhem as canetas. Coração acho que tem pra todo mundo. Na primeira.
Escreve na frente do coraçãozinho. Ou dentro. Pode ser dentro. Mas Tenho medo. é um, tá? É um medo. Caneta aqui. Tá, então, enquanto vocês vão escrevendo aí o que vocês têm medo, vamos falar, né? Não precisa falar exatamente o que tá aí. Medo do quê? A gente tem medo do quê? Medo de falar em público, não é verdade? O que mais? Medo de barata. Vamos, gente, me ajuda? Medo do quê? Algum ente querido falecer. Medo de perder alguém que a gente ama. O que mais? Morrer. Medo de morrer. Quem é que tem medo de morrer? Olha, espírita não deveria ter medo de morrer, hein? O que mais, gente? Vão, me ajuda. Medo de morcego. Medo do quê? Morcego. Morcego. Flórida, jacaré. Jacaré, principalmente aqui na Flórida, né? Que eles ficam de rolezinho. Medo do desconhecido. Medo do desconhecido, verdade. A gente tem muito medo daquilo que a gente não conhece, né? Quando a gente é criança, a gente tem medo do homem do saco, da mula sem cabeça, o que mais? Medo. Vocês estão muito tímidos. Medo de ficar sozinho. Medo de ficar sozinho, né? Tem gente que tem medo. Eu tinha medo de falar inglês quando eu cheguei aqui, né? Eu morria de medo, tinha vergonha de falar inglês. É um medo, e muita gente tem. O que mais? Simone, do que você tem medo? Da minha própria ignorância. Então, gente, o medo está em todos, né? É algo que está em todo mundo. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre o medo. O que ele significa? É uma espécie de perturbação diante da ideia de que se está exposto a algum tipo de perigo que pode ser real ou não, né? Porque às vezes a gente tem medo daquilo que a gente imagina, né? Quando eu falei da mula sem cabeça, né? Quantas crianças não têm medo de coisas que às vezes estão na imaginaçãozinha deles? E como adulto também, né? A gente tem medo às vezes de coisas que a gente só imagina. Então, para além das definições da palavra, o medo é uma sensação. A gente sente esse medo aonde às vezes? Tem gente que sente aqui, tem gente que sente aqui, né, um friozinho. Ai, nossa, tô com frio na barriga. Mãe também aqui, né, que tá sempre assim com a intuição, arrepio, né? Então, ele é uma sensação. E esta sensação está ligada ao estado em que o organismo se coloca em alerta diante de algo que se acredita ser uma ameaça, né? E como o organismo reage ao medo? Né? Tem gente que falou aqui, né? A gente se arrepia. Aí aqui basicamente fala da parte física, né? Que libera, é uma liberação de hormônios, né? Como adrenalina, né? O coração acelera, que causa uma imediata aceleração de batimentos cardíacos. É uma resposta do organismo a uma estimulação aversiva física ou mental, cuja função é preparar o sujeito para uma possível luta ou fuga, né? O famoso fight or flight. Ou a gente fica ou a gente sai correndo, né? E tem gente que às vezes fica com tanto medo que paralisa, né? Desmaia, vomita. São sensações físicas reais, né? E aí eu pergunto para vocês, o medo é necessário? Quem acha que o medo é necessário, levanta a mão. Ok? Quem acha que o medo não é necessário? Por quê? Porque nós devemos ter confiança em Deus. Muito bem. Sim. Mas você acha que ele não é necessário, que ele não deveria existir, é isso? Alguém concorda com ele? Porque teve gente que não levantou a mão quando eu perguntei se o medo era necessário. Vocês estão tire. Mas é diferente de não ter que existir e são duas visões que são assim. Ele tem razão quando diz nós confiamos em Deus, então não deveríamos ter medo. E eu concordo com ele. Porém, de uma outra maneira também, nós temos medo, mesmo confiando em Deus. Né? Então, parte de nós
consegue fazer essa desassociação. Né? Eu confio, mas dá para ligar a luz? Eu acho que o medo Não. ele tem a questão do instinto, não é? Nós ainda na nossa fase de desenvolvimento, instintivamente, até para nos proteger, nós temos o medo instintual. Agora, com certeza, desenvolvendo a fé, é o antídoto do medo, né? Bom, talvez se a gente não tivesse medo, a gente nem estaria aqui. A gente não sobreviveria. Realmente o medo é necessário, mas a gente vai chegar na fé, que é por isso que eu estou aqui, porque a gente vai chegar na fé. Bom, ele exerce principalmente um estímulo de proteção. O medo nos protege, né? Nós sentimos medo para nos preservarmos de situações que colocam nossa vida, saúde e integridade física em perigo. Portanto, pode-se dizer que ele tem um papel importante na sobrevivência das espécies e, assim, é essencial para a evolução humana. Ele é necessário, sim. A gente acha, né, se ele não existisse, quer dizer, como que Deus cria, né? Todo mundo tem medo. Por que todo mundo tem medo? Porque ele é necessário. Deus criou porque ele tem uma finalidade, né? Que é a nossa preservação. A preservação da gente como espécie humana, como raça, não é verdade? Mas aí é onde que está o X da questão, né? Quando o medo passa a ser algo negativo? Alguém sabe me responder? Quando ele te prende. Quando a gente somatiza, o que mais? Eu ia até falar, eu fiquei, não levantei a mão nem pra um, nem pra outro. Você só estava observando? Tem gente que não levantou a mão e olhando pra mim e falou, deixa eu explicar. A questão do medo, eu acho que assim, ele foi colocado, ele tem que existir, ele existe, ele faz parte, né? Porque senão nós não nem evoluiríamos, né? Porque quem não tem medo também se joga e quebra a cara o tempo todo. Eu acho que o medo, ele é necessário, ele existe, faz parte de tudo, só que ele tem que ser trabalhado. Então a gente começa com aquele medo gigantesco e vai trabalhando. Peraí, senão você vai falar toda a minha palestra, tá legal. Aí você... Eu tô brincando, mas é isso mesmo. Se você quiser, depois eu te dou o meu relato sobre o meu próprio medo. Então, quando o medo passa a ser negativo, como a gente começa, quando ele é exagerado, né? A gente começa a ver o mundo como algo muito perigoso e inseguro, né? Você pode existir em um estado de paranoia, sob constante preocupação ou estresse da sua realidade atual. Para subir acima desse nível requer algum tipo de ajuda. Superar o medo é algo que todos nós temos de lidar. Níveis de medo diferem da segurança geral ao medo da rejeição da sociedade. O medo é apenas uma crença interna. Cria-se medo de si mesmo quando você perceber as situações e eventos sendo uma ameaça para o seu bem-estar geral. Então, o medo ele passa a ser ameaçador, né, perigoso, quando entra no desequilíbrio, né? Porque ele é necessário, ele nos mantém vivo, né? Faz a gente crescer e progredir, mas a partir do momento que ele nos paralisa e não nos deixa seguir ou caminhar, né? Seja por insegurança, e a gente não consegue dar o passo, seja em qualquer situação da nossa vida, aí é onde que está o problema, né? E aí a gente precisa olhar para isso, né? Aí eu amo. Eu não sei se vocês conhecem o Hawkins, essa é a tabela. É uma tabelinha que ele... Deixa eu ficar desse lado aqui. Vocês conseguem ver aqui onde que está o medo? Nessa tabela dele? Talvez se diminuir a luz. Não. Onde que está? Não? É que tá muito pequenininho. Melhor você ler pra gente, a gente confia. Vocês conseguem ver? Conseguem ver melhor? Claro que não, meu. Não dá pra chegar daqui. Não dá pra ver nada. Não? Tá pequenininho, né? Bom, enfim, essa tabela do Hawkins, ele criou, né, para poder fazer a medição, acho que, se não me engano, ele mede em hertz, tá? Os sentimentos, as sensações, né? E aí ele começa aqui embaixo, começa com a vergonha, aí vem a culpa, tá? A vergonha começa com 20. Eu não vou ler todos que tem bastante, tá? Eu quero focar aqui em 2, na verdade, tá? Que a gente vai começar pelo medo. Então tá aqui, vergonha, culpa, apatia, tristeza, aí vem o medo.
O medo ali, quando a gente está vibrando, a gente vibra em 100. Para vocês verem como como é baixo, né? Daqui para baixo, que vem aqui o desejo e o medo tá aqui, é bem baixo, né? Tá abaixo de 100. Então, para vocês verem como que vibrar no medo é baixo e não nos ajuda. Aí depois daqui para cima ainda continua. Aí vem raiva, orgulho, aí vem a coragem, né? Que tá ali, deixa eu ver, três acima do medo. Aí depois neutralidade, boa vontade, aceitação, razão, amor, alegria, paz e iluminação. Tá no Google, se vocês googlam Hawkins, tá lá, ele tem um livro, é muito interessante. Eu até trouxe algumas informações que eu achei interessante falar para vocês, né? Porque muita gente, né, principalmente a nossa sociedade hoje, né, em dia, a gente sempre, mas acho que hoje está muito mais por conta da internet, desse processo acelerado que está a viver, né? Muitas pessoas vivendo em ansiedade, né, por medo, por puro medo de não conseguir, né? A gente muda do nosso país, a gente passa por situações aqui, a gente às vezes fica mais no medo, né, em vez de virar para o lado da coragem, né? Vamos aqui. Então, segundo Hawkins, os sentimentos abaixo de 200, lembra quanto que é o medo mesmo? 100. Os sentimentos de 200 Hz fazem parte dos níveis de força, sob a perspectiva que nesses níveis viver não é um ato prazeroso. Abaixo de 200, hein? Quando a gente fala do medo, a gente está em 100. Onde o ser precisa fazer força para sobreviver. Tudo parece muito difícil. Então, quando a gente vibra, né, ali, muito no medo, a gente está ali no molde do survival, sobrevivendo. Tudo é muito doloroso, tudo é muito difícil. Ai, eu não consigo, né, tudo acontece comigo. A gente até entra naquele negócio do vitimismo, né? Então, por que eu trouxe o medo, né? Porque isso também fala muito comigo. E eu estava lendo um livro e no final desse livro tinha uma mensagem, e eu amo essa mensagem. Eu até trouxe ela para vocês. E falo, gente, muitas coisas eu deixo de fazer por conta do medo, né? De não me colocar na posição, achar que eu não sou boa o suficiente, eu não sou inteligente o suficiente, eu não sou capaz o suficiente. E eu tenho quase certeza que muitos de vocês também se colocam, né? Às vezes, eu vou usar aqui, da evangelização. Eu tenho certeza que às vezes muitas pessoas querem, mas não tem coragem. Tem medo, né? Ai, tem medo de criança, gente. Então, às vezes, a gente tem medo de dar palestra. Esse não é o meu caso, eu gosto, me sinto super confortável de estar aqui dando. Mas é lógico que a gente tá sentadinho ali, na hora de vir pegar o microfone, dá um friozinho, mas é normal, né? Tem uma frase que fala assim, deu medo, vai com medo mesmo. Que é o que eu faço, eu vou com medo mesmo, mas vou. Então, eu pergunto pra vocês agora, o que é antagônico ao medo? Quem sabe me dizer? Coragem. Quem conhece? Quem conhece esses bonequinhos? É bem famoso aqui, né? O Willow Tree. É o Willow Tree. Por que vocês devem falar assim, o que isso tem a ver com a palestra? Semana passada, eu vou contar uma história, né, minha. Semana passada eu fui atender uma cliente, pra quem não sabe, eu sou massoterapeuta. E é uma senhorinha, ela tem uns 85 anos. E é uma fofa, e ela já viveu tudo, já viajou o mundo, ela era bailarina, e ela, inclusive, ela foi, no tempo de auge dela, ela foi, na Disney, ela era a fada madrinha da Cinderela. Quando ela deixou o recado no telefone, uma gracinha, a vozinha, você fala, nossa, é a fada madrinha. E aí eu tava lá, terminei a massagem dela, tava lá fazendo a massagem nela, e aí na prateleira dela, ela tinha 2 Willow Trees, ela tinha esse, e ela tinha um outro. E um outro que tinha um coraçãozinho. E aí eu fiquei olhando, que eu sou apaixonada por esses bonequinhos, porque eles são de mensagens, né? E aí ela falou, e ela já tá bem de idade.
E ela virou e falou assim, o dia que eu falecer, eu vou deixar... Ela falou que ia me dar um quadro, que eu gosto que tem lá, e ela falou, eu vou te dar essa bonequinha. E eu gostei da decoraçãozinho, né? E ela falou assim, não, mas eu vou te dar as duas. Aí essa daí, essa é uma delas. Aí eu olhei, na hora que eu peguei a bonequinha, eu gostei, mas acho que eu gostei mais da decoração. No que eu virei a bonequinha, estava escrito coragem. Eu abri a boca, eu comecei a chorar muito. Eu chorei, porque eu me divorciei fazem 1 ano e meio. E desde então, a palavra coragem anda me perseguindo. É engraçado como que o universo conversa com a gente não se dá conta. Deus está conversando com a gente o tempo todo. E por que eu resolvi falar de coragem? Porque para eu tomar as decisões que eu tomei há 1 ano e meio atrás, eu precisei de muita coragem. E foi muito interessante porque eu lembro direitinho quando eu estava no aeroporto, e aí eu pedi, pelo amor de Deus, para minha terapeuta me ligar, e ela me ligou, e ela conversando comigo, tentando me acalmar, e eu em prantos. E aí eu olhei pro meu carrinho de viagem, assim, gente, e eu tenho um travesseirinho daqueles de botar no pescoço, só que não é aquela cobrinha, não. Ele é tão fofinho, ele tem uma cara, eu devia ter trazido a foto dele. E aí, eu já tenho esse travesseirinho há uns 4 anos. E olha pra vocês verem como que o universo conversa com a gente. Aí, esse travesseirinho dentro do meu carrinho de bagagem, assim, e eu conversando em prantos com a minha terapeuta, tipo assim, viaja, não viaja. Eu tava no aeroporto, o voo atrasado 8 horas, mas eu tava com um problema enorme. E aí, quando eu olhei pro meu travesseirinho, no zíper dele, gente, tava assim, eu juro por Deus, eu nunca tinha visto aquilo em 4 anos. Tava no zíper e eu nunca tinha prestado atenção. Tava escrito courage, tava escrito coragem. Eu falei, gente... E aí eu comecei a falar pra ela, chorar, ela não entendia nada. Ela falou, meu Deus, ela não entende também inglês. Eu falei, tá courage esse negócio. Então, eu falei, gente, e aquela frase, essa palavra bateu tão forte em mim. E eu falei, é isso que Deus tá falando que eu preciso pra eu tomar as minhas decisões. Então, eu trouxe a bonequinha, se vocês perceberem, em quase todos os slides... Ué, não tá mudando agora? Peraí. Acho que saiu, Bruno. Saiu? É porque tá com fundo lá. Vai na certinha. Congelou na coragem? Não tá mudando. Cadê o... Você consegue? Rafa, cadê o Rafa? Não que eu seja perito. Eu ou nada não vai fazer muita diferença. Baixou o quê? Coragem. Coragem. Quem tem a coragem de me ajudar? É só pra mudar. Não tá indo aqui. Congelou. Viu? Ok. Clica aqui, ó. Só apertar fundo aqui. Ele vai trocando, mas vai no processo manual, Mas infelizmente. acho que... Deixa eu ver. Parou. Não, agora voltou. Voltou? Ok, tava brincando comigo. Queria ficar congelado na minha coragem. Parabéns pela sua coragem. Tava de palmas pela coragem que eu queria. Bom, aí eu gosto de pegar, gosto de dicionário e saber, né, da onde vem a palavra, né, coragem. Então, a coragem é a palavra que vem do francês courage, por sua vez deriva do latim vulgar de cor, que significa o quê? Coração. Todo mundo tem um aí, coração. Vem de cor de coração, tá? Então, todas as vezes que vocês se encontrarem em dificuldade, né, vai pro coração de vocês, que lá vai estar a coragem de vocês. E aí, o nível da coragem, né, em 200 Hz representa um ponto de virada do estado vibratório. Lembra lá na escala, né, que a gente tem? Então, quando a gente chega ali na coragem, vocês percebem a virada que dá, né? E como a gente consegue subir também. Neste nível se encontram as pessoas que de alguma forma sentem que estão vivendo de forma errada e decidem procurar ajuda, buscam o autoconhecimento e buscam o real estado de felicidade. Então, quando a gente chega ali e a gente fala, agora eu vou. Aí você está buscando o quê? Essa força
né? Aí você vai atrás de se autoconhecer, fazer terapia, ler um livro, vai conversar com um amigo, né? Vem pro centro, né? Para buscar essa coragem, né? Para poder continuar subindo, elevando a frequência. Acima dos 200 tem-se os níveis de poder, que são as vibrações. Isso tudo é o Hawkins, né, no livro dele, que está falando. De quem já está retomando o seu poder pessoal. Então, quando a gente tapa na coragem, né, a gente toca a coragem, a gente está tocando dentro do nosso poder, esse poder nosso que vem do nosso coração. Né? Muita gente, às vezes, confunde coragem com força, que quer brigar, quer fazer acontecer, e não é. A coragem, ela está aqui, ó, dentro do nosso coração. Né? Nesses níveis, o ser compreende ser responsável pela sua realidade e percebe os impactos que fazem em sua própria vida, né? A autorresponsabilidade, né? Porque quando se trata de coragem, a gente não vai, né, falar assim, vem aqui, eu preciso da sua coragem. Não, a coragem tem que vir da gente. Aí, o livro também diz que, embora apenas 15%, eu achei muito interessante isso, por isso que eu trouxe, da população, isso daí lá, imagina, nos anos 80, está acima do nível crítico de 200 Hz. Então, para vocês verem, né, como a gente ainda precisa subir. A força coletiva desses 15% tem a capacidade de contrabalancear a negatividade dos outros 85%, né? Vibrando em níveis abaixo de 200, trazendo esse equilíbrio energético. Tudo bem que essa pequena quantidade pode ajudar, mas imagine se a gente, né, como sociedade humana, conseguir fazer a nossa parte, né, ser autorresponsáveis para ir buscar essa nossa coragem, o tanto que a gente consegue mudar. Aí eu achei muito, porque gente, aí eu fiquei pensando, nossa, e Jesus, né? Porque olha aqui, uma pessoa que está em um nível de 300 Hz de consciência contrabalanceia a negatividade de 90 mil. Uma no nível de 500, a negatividade de 750 mil. E assim vai, ó. Aí, na última, uma pessoa que está no nível de 700 Hz ou mais, que é o caso de 10 sábios da humanidade, né? Só de 10. Contrabalanceia a negatividade de 700, eu acho que é milhões, né? Milhões de pessoas. 10. Agora imagine, gente, nós somos em 8. Nós somos em 8 bilhões nesse planeta. A gente não precisa nem de 1 bilhão. A gente precisa de pouquíssimo pra gente, né, fazer um mundo melhor. E aí eu trouxe esse lembrete pra vocês que todas as vezes que a gente pensa negativo e vibramos no medo, nós cortamos nossa conexão com Deus, né? E, gente, é todas as vezes. A gente viu ali... Não era para pular. A gente viu ali que o medo, ele é necessário. Ele nos trouxe daqui, né? Até aqui. Estamos aqui, mas é necessário. Como assim? Todas as nossas sensações, os nossos sentimentos, né? Porque Deus não cria nada que não seja necessário. Só que é a gente buscar sempre o equilíbrio, sempre estar elevando, né? E quando a gente começa a encarar as nossas dores e os nossos medos e nos abrimos para a cura, nós entenderemos que a nossa bússola interior, a mais alta inteligência nos habita e que Deus vive em nós e nos guia sempre, né? Que teve alguém aqui que falou, né, de confiar em Deus, né? Que falou, o medo não seria necessário por conta da confiança, mas quando a gente confia em Deus, a gente sabe que com Ele tudo é possível. Quando a gente fala tudo, é tudo mesmo. E aí as pessoas podem perguntar, né? Mas aí como, né, que, nossa, mas tá acontecendo isso, aquilo na minha vida, tá tudo muito difícil, todo mundo pesado, eu saí do Brasil, vim pra América, perdi tudo, e isso, aquilo, entendeu? Mas existem, gente, a gente vai buscar ajuda. Quando a gente não pode sozinho, não dá mais, a gente busca ajuda. Né? Seja de um terapeuta, seja vindo num centro. Poxa, parabéns para vocês que estão aqui, né, no final de domingo, no centro, buscando aprender, melhorar, né? Então, existem formas de elevar a consciência, elevar esse padrão vibratório por meio de vigília, de ações,
pensamentos, buscando mudar para melhor os aspectos da vida, resolvendo bloqueios emocionais, né? Utilizando florais, ouvindo tem frequências, para quem não conhece, tem as frequências bineurais, solfejo. O YouTube tá cheio, gente. Às vezes eu durmo ouvindo, tem várias. Né? Autoconfiança, coragem. Se vocês colocarem bineural de coragem, de autoconfiança, tudo tá ali, tá ali. Hoje em dia, não dá para falar que não falta informação, né? O negócio é, eu sempre acredito que a gente tem que fazer as conexões certas para chegar nas informações certas. E como a gente se conecta? Através da oração, conversando com Deus. Deus tá lá para ouvir. Não precisa de metodologia para falar com Deus. A gente não precisa de fórmulas prontas, né? A gente só precisa falar do coração. Ele tá ali para ouvir a gente, né? Pedir ajuda. E aí, se conectando com ele, vai chegar, gente, porque chega. Vai chegar a terapia, vai chegar o amigo, vai chegar a música, vai chegar a ajuda, né? Vai chegar o endereço do centro, vai chegar. Sempre chega. Aí, né, ouvindo frequência, solfejo, meditando, utilizando de ferramentas que tragam esse intuito, todas buscando em comum a iluminação, né? Porque o que a gente precisa fazer? Elevar a nossa frequência, né, para viver num planeta melhor, né? Porque o nosso planeta não tá ainda, né, aquela coisa. E alguém falou aqui, acho que foi você, né, Cis, sobre o autoconhecimento. Autoconhecimento é a chave para uma vida sem medos. Né? O medo ele é natural, mas a partir do momento, como a gente falou anteriormente, que ele paralisa, né, e não deixa a gente fazer o que a gente veio fazer aqui, não deixa a gente brilhar a nossa luz, ser quem a gente nasceu para ser nesse planeta, utilizar os nossos dons, aí não, vai pra lá, medo. Show, sai de ré. Não é? Coragem. E aí, lógico que na Bíblia tem um monte, né, de passagem que fala, né, sobre a coragem, mas eu trouxe o Salmo 23, né, que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Essa é uma das passagens que, né, nos fortalece, e na Bíblia tá cheio, no Evangelho, segundo o Espiritismo, tá cheio. Eu tinha mania, né, eu faço o Evangelho no lar todas as semanas, mas antigamente eu tinha mania de abrir aleatoriamente, pegar uma mensagem. E é incrível, a gente precisa, a resposta está ali. Está lá, gente. Não precisa ir muito longe, né? Não precisa. Bom, eu vou voltar aqui. Eu vou colocar essa última mensagem, que foi a que eu tinha falado, uma mensagem, que foi essa mensagem que me inspirou a fazer a palestra sobre o medo. Essa autora é a Marianne Williamson, dessa mensagem que eu vou trazer agora para vocês. Eu já vi essa mensagem várias vezes, inclusive no livro dela, e não tem uma vez que eu não vejo essa mensagem, que eu não me emocione com essa mensagem. Porque eu acho que essa mensagem fica muito claro o poder que a gente tem, né, como luz infinita de Deus, né? Se a gente pensar que nós somos filho do Criador, que criou todos esses planetas, galáxias, estrelas, né? A força que a gente tem. A gente só precisa reconhecer. É a única coisa que a gente precisa reconhecer que nós somos filhos desse Criador, Pai infinito que nos ama. Aí ela fala, aí no dia que eu tava lendo o livro que veio a ideia da palestra, eu falei, nossa, nosso medo mais profundo não é sermos inadequados. Nosso medo mais profundo é que sejamos poderosos além da medida. É a nossa luz, não a nossa escuridão, que mais nos assusta. Perguntamos-nos, quem sou eu para ser brilhante, lindo, talentoso, fabuloso? Na verdade, quem é você para não ser? Você é um filho de Deus. Você jogar pequeno não serve para o mundo. Não há nada de esclarecido em encolher-se para que outras pessoas não se sintam inseguras perto de você. Todos nós devemos brilhar, como fazem as crianças. Né? Eles brilham, eles não pedem licença para brilhar. Por isso que eu falo que a gente aprende, porque eles estão ali, ó.
cheios de vida, cheios de luz. Eu não estou aqui, Deus me colocou aqui, eu vim aqui brilhar. E sem pedir licença. Nascemos para manifestar a glória de Deus que está dentro de nós. Não está apenas em algum de nós, está em todos. Ouviram bem? Não está só em mim, não está só na Simone, no Rafa lá no fundo. Não está só no Roosevelt, porque ele, né, ajuda o rei. Está em todos, todos podem fazer o que o Roosevelt faz, que a Simone faz, o que Jesus fez. Jesus veio aqui nos ensinar o caminho. Jesus veio aqui ensinar a gente o caminho, né? Por que não seguir? Ele deu passo a passo a receita do bolo pra gente, né? E à medida que deixamos nossa própria luz brilhar, inconscientemente damos permissão a outras pessoas para fazerem o mesmo. À medida que nos libertamos do nosso próprio medo, a nossa presença liberta automaticamente os outros. Eu acho esse final maravilhoso. A partir do momento que a gente reconhece a própria luz em nós mesmos, a gente dá permissão para que os outros brilhem. E sem essa de competição, ninguém vai brilhar mais do que o outro. A gente olha para o céu, a gente vê alguma estrela se esboleteando no firmamento? Não, porque cada um veio para essa terra com um dom que Deus deu, para ser aquilo que nasceu para ser. A gente que se engana o tempo todo, né? Porque o pai falou que tinha que ser médico. Eu queria ser músico. Não, mas olha, né? Vou ter que ser médico. Não, gente, para. 2024, para, né? A gente está aqui para brilhar, para ser quem a gente nasceu para ser, para amar. Bora tirar a candeia debaixo do alqueire. Quem também conhece essa passagem? Bora tirar, gente. As candeias não são para ficar debaixo do alqueire. A luz foi feita para brilhar. Vamos brilhar a nossa luz. Com medo, vai com medo mesmo, né? Esse é o meu quadrinho que eu tenho no meu quarto. Let your faith be bigger than your fear. É isso. A gente tem que deixar a nossa fé ser muito maior do que os nossos medos. Aí a gente vai longe. Tá bom? Bom, a minha mensagem para hoje é essa. Eu agradeço vocês. Tá bom? Que vocês voltem para casa cheios de luz do nosso Pai Criador e reconheçam, né, esse brilho que vocês têm. Não apaguem, não. O mundo precisa da gente, tá bom? Um beijo no coração de cada um. E vem conversar comigo, hein? Tô esperando. Visualizadoras. Visualizadoras. Corajosa, linda.